Graça e paz de novo, igreja. Jesus, ele não tarda, certo? Eu também não vou no quarto enquanto eu ensaiava a pregação. Deu 40 minutos, fora o tempo que eu esqueci de colocar o cronômetro. Mas se Deus quiser, eu termino no tempo certo. E por falar em Jesus não tardar, ele de fato não vai. Não vai. Todas as coisas têm um tempo certo para acontecer. Inclusive a vinda de Cristo. A gente não sabe o dia e a gente também não sabe a hora. E é por isso que a gente precisa preparar a nossa lamparina. E é por isso que a gente precisa levar mais a sério as coisas. Quando foi decidido o tema na reunião da juventude, teve duas coisas que me chamaram a atenção no tema. O primeiro foi o subtítulo dele. E o segundo foi o versículo-chave. O subtítulo fala, Maranata, o clamor dos arrependidos. Então, quem é que clama Maranata? Quem é que está arrependido? E lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer que aqueles que amam a vinda do Senhor, na minha tradução está, aqueles que esperam com grande expectativa a vida do Senhor. Então, aqueles que amam a vinda de Cristo vão receber a coroa naquele grande dia. Mas deixa eu abrir a roda para vocês, para não fazer arrudeios muito grande e acabar me perdendo na minha linha de raciocínio. No meu coração, a começar de mim, eu sinto que a igreja dorme. De verdade. Abrindo a roda aqui. Porque somos família, Seja muito bem-vindo, visitante. Mas eu sinto que a igreja dorme. Por que eu digo isso? Porque Maranata, além de um clamor que tem que partir de um coração arrependido, é um estilo de vida. Você não só encontra Deus na conferência do Avivar, na festividade da igreja, ou quando tem algum culto muito grande aqui, que está todo mundo, glória a Deus, aleluia, e etc, etc. Toda aquela emoção de estar mais uma vez na casa do Senhor. Deus, ele se revela para a gente todos os dias. Todos os dias, Deus, todos os dias que nós acordamos e respiramos, Deus, ele se revela para a gente. Se você está aqui hoje, é porque você precisava estar aqui. É porque Deus quis que você estivesse aqui. É porque Deus queria que você ouvisse que agora, você é visitante, você novo convertido e você cristão que já está há muito tempo aqui, agora, nesse exato momento, o relógio está passando. E Jesus pode voltar agora. Como é que está a sua veste? Você está vestido com um linho puro? Como é que está a sua vida? Essa é a verdade. Como é que está a nossa vida? Arrependimento, como o Rodrigo bem falou no começo, era Rodrigo falando e eu pensando, Deus, quando chegar a minha vez de falar o que o Senhor colocou no meu coração, o que é que eu vou dizer? Porque ao longo dessa conferência todinha, ontem, a palavra que o pastor Eri deu, também falou boa parte das coisas que Deus colocou no meu coração para dizer. Rodrigo, antes, enquanto ministrava o louvor, também falou. E eu ficava, a maneira que Deus trabalha é sobrenatural, é incrível. O jeito que Ele fala com a gente. E a mensagem de Deus agora, ela é clara, igreja. Está perto de voltar. Está perto de voltar. E a gente está vivendo como? A gente está fazendo o quê?
Qual é o pecado que a gente ainda precisa se arrepender? O que é que a gente precisa mudar na nossa vida que nos impede de chegar cada vez mais perto de Deus? O que é? Agora nós temos menos tempo do que nós tínhamos antes. Às vezes a gente diz, porque ainda não chegou a minha hora de entregar a vida para Jesus, ou porque é muito difícil abrir mão do que eu gosto de fazer, que é errado. É muito difícil eu me controlar na hora da raiva e não soltar um palavrão. É muito difícil eu, na roda dos meus amigos, não dar risada de uma piada que, enfim, não agrada ao coração de Deus. É muito difícil eu controlar a minha língua para segurar ela e não gritar contra um irmão, digamos assim, ou não falar contra um irmão. É muito difícil abrir mão disso. Mas se a gente não abrir mão agora, enquanto Deus está dando a oportunidade de nos arrepender, quando é que a gente vai abrir? Quando? Porque digo e repito de novo, Maranata, além de um clamor que é para os arrependidos, é um estilo de vida. Um estilo de vida que a gente vive se preparando constantemente para a volta de Cristo. Isso é Maranata, é viver. Vai muito além de só clamar e chegar aqui e dizer, volta logo, Jesus. Vai muito além disso. Porque a Bíblia mesmo diz, é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz, lá em Mateus, só no seu capítulo. Mas está lá dizendo de que muitos daqueles que clamam, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. E essa é uma realidade. Então, que tipo de clamor nós estamos oferecendo a Deus? É um clamor que passa desse teto aqui? É um clamor que passa do teto da nossa casa? É um clamor que chega realmente ao trono de Deus? Será? Nós precisamos entender que não é só um dia que a gente peca. A gente erra todos os dias, querendo ou não, mas a gente tem que lutar contra essa vontade. Lutar contra isso. Porque nada do que tem lá fora pode satisfazer o vazio que existe dentro de nós. E isso eu falo primeiramente para mim, porque quando a gente peca e sabe que está pecando, a gente considerou o nosso próprio prazer acima da vontade de Deus. A gente considerou que sentir essa sensação era muito mais importante do que amar a Deus de todo o nosso coração. É claro que é inevitável, às vezes, a gente pecar, porque nós somos falhos e nós erramos sempre. Mas você cair porque quer, Jesus não tarda em voltar, não. Ele não está atrasado, ele não perdeu a hora. Na parábola das virgens, o noivo, ele também não estava atrasado, mas ele tinha a hora para vir. E as 5 prudentes estavam lá com óleo para acender a lamparina delas. E as 5 que não estavam preparadas dormiram e nem pensaram nisso. Nem pensaram em tipo, poxa, eu não me preparei, eu ainda tenho tempo enquanto o noivo não vem, então eu vou sair e comprar o óleo. Elas nem se atenaram para isso e continuaram dormindo. E muitos hoje dormem. Está chegando, irmãos, o fim da peleja. Desperta, igreja, Jesus está voltando. Desperta, igreja, Jesus está voltando. Muitos são chamados e poucos
os escolhidos. Nós estamos vivendo a chamada final. E nós temos tempo, pouco, talvez, mas temos tempo de nos arrepender verdadeiramente. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Como as virgens loucas, muitos estão dormindo ainda. E não é só lá fora, é principalmente aqui dentro. Os que sabem da verdade, os que sabem que Jesus Cristo vai voltar e não se preparam, porque todas as noivas sabiam que o noivo ia vir. Todas as virgens, perdão, sabiam que o noivo ia vir. Umas se prepararam e outras não, mas todas sabiam que o noivo ia vir. Todas. Mas sabe o que é que acontece? É que a gente tem medo do julgamento. A gente tem medo do juiz. Mas a gente não toma sobre nós a consciência do nosso pecado. Não toma sobre nós a consciência do nosso pecado. E é por isso que a gente sempre volta a cometer a mesma coisa que nós fazíamos antes, enquanto estávamos no mundo. Porque a gente não tem a consciência, a culpa do nosso pecado. Quer um exemplo? Imagine se você, num tribunal, e você está diante do juiz. E você sente medo, porque é aquela pessoa que pode dizer se você está condenado ou se você é absolvido. E o seu crime foi correr a 100 km por hora numa pista de 40. Um exemplo. E você viu que não tinha carro nenhum na sua frente, não estava vindo carro nenhum, e aí você deu aquela acelerada na pista. Mas quando você está diante do juiz, você sente medo dele, mas você não tem consciência daquilo que você fez de errado. E aí o que foi que aconteceu na nossa história? Jesus veio e pagou o preço do nosso crime. E nós fomos absolvidos. Nós fomos absolvidos. Por causa de Cristo, nós fomos absolvidos. E nós fomos liberados. E no momento em que a gente saiu do tribunal, a gente voltou a correr a 100 km por hora numa pista de 40. Porque a gente só estava com medo do juiz que estava diante de nós. Mas não tínhamos consciência daquilo que nós tínhamos feito. E é por isso que nós voltamos ao nosso pecado. Abra aí, irmão, em 2 Pedro, para você só ver isso assim com mais detalhe, digamos assim. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro 2. A gente vai ler do versículo 29 não, do versículo 19 até o versículo 22. Pedro está falando dos falsos mestres e etc., que confiam muito em si próprios, mas o versículo 22 é nele que eu quero que você preste atenção. Está aí, né? O 19, a partir do 19 até o 22. E vai dizer assim, a minha Bíblia ela é um pouco mais simples, ela é uma versão mais simples, mas vocês podem acompanhar. Eu vou ler por aqui. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. O que é que está dominando a sua vida hoje? O que é que está te prendendo hoje? Qual é a pessoa, quem está no controle da sua vida? É você mesmo? É Deus ou o ídolo que você criou para você? Versículo 20. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nela, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio, porque conhecem o caminho, sabem que são libertos no sangue do Cordeiro, do poder, não são mais escravos do pecado, saíram do Egito, feito se diz,
e mesmo assim voltam a cometer a mesma coisa. Versículo 21. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Santo mandamento é viver de maneira santa e em devoção a Deus. E o versículo 22. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio. O cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. O cão volta ao seu vômito. E a porca lavada volta a revolver-se na lama. Enquanto aqui, irmãos, não tem como a gente se livrar da nossa natureza humana. Não tem. Somos porcos, é isso. A gente sempre vai preferir a lama. Por quê? Deus promete para a gente brincar na areia. E a gente continua querendo brincar na lama e se sujar cada vez mais. Porque somos falhos. O que não é justificativa para viver pecando, tá? Mas nós somos porcos. Deixa eu contar a história para vocês. Rápido. Senhor, 5 minutos. Vou terminar. Teve um dia que eu comi muito. E quando eu digo muito, foi tipo um pedaço de pizza, um copo de suco de uva e 13 peças de sushi. Tudo isso. Eu dou trabalho. Para comer, quando é para comer, eu dou trabalho. E eu comi tudo isso. E quando eu terminei, eu me senti muito cheia. Muito cheia. Nossa, respirar estava difícil, irmão. Respirar estava difícil. Mas eu esqueci de qual é a sensação de estar cheia daquele jeito. Eu não lembro, porque faz muito tempo que eu não como desse jeito. Então, se você, abençoado, quiser me levar para uma pizzaria, eu provavelmente comeria o dobro do que eu comi, com um copinho de coca do lado, para dar o toque. Entende? Porque eu esqueci da sensação de estar cheia demais, de não conseguir dormir porque o meu estômago está cheio demais. É aquela coisa de eu como alguma coisa que não presta, faz mal ao meu estômago, mas quando eu ponho para fora que a sensação passa, eu volto a fazer tudo de novo. E a gente faz a mesma coisa com o Evangelho. No começo, nós tínhamos a culpa, assim, a noção, a consciência da nossa culpa aqui, presente, o peso sobre os nossos ombros. Mas essa culpa não provocou mudança de mente, não provocou um arrependimento, né? Uma metanoia, uma mudança de caráter, uma mudança de mente. E aí, quando as tormentas do inferno, o medo de não ser salvo, a busca pela salvação, quando isso passa, quando essa realidade passa, a gente volta a fazer tudo de novo. A gente se nega a acreditar de que o inferno é real, Jesus vai voltar porque ele está demorando, então talvez ele não volte agora. E aí a gente vai empurrando os nossos pecados com a barriga, empurrando os nossos pecados com a barriga. E quando chega na conferência, a gente clama Maranata. Está entendendo? Que a gente vai empurrando, e a gente deixa tudo para a conferência. Aí espera a conferência do ano que vem para poder se arrepender de novo. Para poder chegar no irmão e dizer, olha, irmão, eu fofoquei de você, eu falei mal de você pelas suas costas. Foi até com a irmã fulana de tal, e a gente falou disso e disso. Eu sinto muito, tá certo? De verdade, me desculpe. Vem cá, me dá um abraço, a gente é irmão em Cristo. E aí passa assim uma semana, quando o combustível acabou, volta a fazer de novo. Aí na conferência do ano que vem, vai pedir desculpa de novo ao irmão que falou mal dele, e que mentiu, e que deu falso testemunho, etc. Diga misericórdia. Misericórdia. Jesus, ele não tarda. Maranata, mais que um clamor, é um estilo de vida. A gente precisa viver de tal forma que seja
pura e sem culpa diante dos olhos de Deus. Não diante do mundo, porque se a gente quiser agradar o mundo e agradar o reino de Deus, a gente fica sem agradar o mundo e sem o reino de Deus. Não tem como você conciliar essas duas coisas. Se você acha que você encontra os seus prazeres no mundo e se enche deles e acha que vai ter tempo de se arrepender depois, vai nessa, abençoado. Vai nessa. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, e é por isso que a gente precisa se preparar. 2 Pedro, o próximo versículo, 2 Pedro 3, a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 13. Vai dizer assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a gente não zombe, talvez a gente que está aqui dentro não zombe da palavra de Deus como alguns zombam lá fora, dizendo, como vai dizer no próximo versículo, né? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Talvez a gente não fale desse jeito, mas a gente continue seguindo as nossas próprias vontades, como eles fazem. Talvez. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. A história de Noé. E a história de Noé é interessante, porque Noé se preparou para o dilúvio que ia vir. Ele alertou o povo do dilúvio e o povo fez o quê? Tá ficando doido, não vai cair água do céu desse jeito, não, Noé. E aí, quando caiu a água do céu, que Noé já estava dentro da arca e a porta tinha fechado, o pessoal foi bater, pedindo para entrar e para se salvar. Do mesmo jeito que a gente diz que não tem porta que Deus abra, portas que Deus abre e ninguém fecha, do mesmo jeito, as portas que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora... Ai, que versículo lindo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, Ele não está demorando, não. Não está demorando, porque Ele não perdeu a hora. Ele só quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Eu, você, o visitante, o novo convertido, Ele quer que nós cheguemos ao verdadeiro arrependimento. Mas o versículo 10 está aí. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra. E tudo que nela há será desnudada. Apesar de, irmãos, Deus querer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia vai falar: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nem todos vão se arrepender. Nem todo mundo vai se arrepender, não. Uns, infelizmente, vão perecer. E cabe a nós que recebemos essa palavra sair por aí e anunciar que ela está próxima de acontecer. E pode não acontecer na nossa geração, pode acontecer na próxima. Mas por que Jesus não voltaria agora? A gente fica, não, porque Jesus vai demorar ainda para voltar.
e não sei o quê, e fica tipo, não, porque vai demorar. Mas por que Jesus não voltaria agora? Vendo tudo que a gente está vendo, por que Jesus não voltaria agora? Nesse exato momento. E por que você não morreria antes? A pergunta que eu mais tenho medo, e até conversei com Bianca sobre isso, é que quando chegar no céu, assim, Jesus olhar para mim e disser, Analice, me mostre as suas mãos. O que é que eu vou ter em mãos para oferecer a Cristo? O que é que eu vou ter oferecido a Ele durante toda a minha vida? O que é que eu vou ter dado a Ele? O versículo 11 vai falar assim: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Essa é uma vida no estilo Maranata, uma vida santa e devota a Deus. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Não é só esperar, meu irmão, é antecipar a vida de Cristo. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Nada do que a gente vê aqui, nada dessa corrupção terrena, desse sofrimento terreno, dessa angústia terrena, nada disso vai existir quando Jesus voltar. Porque aí Ele vai reinar para todo sempre. E o versículo 14 vai dizer: portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Nós estamos esperando, mas enquanto esperamos, nós precisamos fazer também. Não só antecipar, mas viver uma vida pura, uma vida sem culpa e uma vida pacífica aos olhos de Deus. Não é só esperar dormindo, esperar sentado e se cansar, não. É esperar fazendo, é esperar levando o Evangelho. É esperar novo convertido, abastecendo o fogo que agora tem dentro de você. E não se esquecendo de que isso vai acontecer. Porque se você se esquecer uma hora, você vai esfriar. E Deus não quer que você esfrie, Deus quer que você continue queimando. Para finalizar, de 8h40 a gente acaba. Passou um pouquinho do horário, mas amém. Vamos lá em Tito 2, o versículo 11 ao versículo 13. O versículo 11 vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus, ela salva. E salva quem? Todos os homens. O Evangelho não é para alguém específico. O Evangelho não é só para fulaninho de tal e não para aquele seu vizinho que você tem uma certa mágoa com ele. O Evangelho não é só para aquela pessoa que você vê, aquele empresário que se preocupa muito com o dinheiro. Mas o Evangelho também é para a prostituta que você passa e despreza. Mas Jesus sentou e comeu com pessoas como ela. E defendeu e deu ouvidos. E pregou o Evangelho. E a gente precisa fazer isso. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça, ela transforma. E ela nos obriga, nos faz renunciar tudo aquilo que nós gostávamos. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos esperar isso. Mas nós precisamos esperar clamando e vivendo em arrependimento. Então, Jesus, ele não tarda. Jesus, ele vem e ele não perdeu a hora. Se você está esperando para entregar a sua vida a Cristo, saiba que ou Jesus volta antes de você entregar e quando Deus fechar a porta não tem quem abra, ou você morre antes de conseguir se arrepender verdadeiramente.
não estou dizendo que você precisa, visitante, chegar hoje e se sentir obrigado a entregar a sua vida a Jesus, porque, se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Eu quero que você sinta sobre os seus ombros a culpa dos seus pecados, o peso dos seus pecados, e você queira, nesta noite, se livrar deles, se arrepender deles. E o que eu digo para o visitante, eu digo para você, novo convertido: nunca se esqueça de que Deus, Ele é real, de que você recebeu a salvação em Jesus Cristo, de que o julgamento final vai vir e de que o inferno, ele também é uma realidade. E eu quero falar para você, cristão que está há tempo na igreja, que volte a viver o primeiro amor, que volte ao primeiro amor, aquele que vivia queimando no seu coração e por alguma razão parou de queimar uma hora. Você volte ao primeiro amor, que você volte a ser como criança, porque delas é o reino dos céus. E criança queima muito. Eu vou dar o exemplo do meu irmão. Meu irmão agora voltou o futebol dele e ele todo o tempo está querendo pegar na bola, todo o tempo. Então ele tem uma paixão por aquilo, e nós devemos ter essa mesma paixão pelo Evangelho. E você, cristão que está aqui, também não se esqueça de que Deus, ele é real, de que você recebeu a salvação em Jesus Cristo. Que você não se esqueça de que o inferno, ele é real e que o julgamento final virá. E Deus vai julgar todo mundo de maneira justa. Não tem pipipi, papapó no julgamento de Deus. Ele falou e vai ser desse jeito. Então, enquanto estamos aqui, irmãos, que a gente venha se arrepender. E quando nos arrependermos e entendermos esse peso que nós carregamos sobre nós, enquanto estivermos aqui, nós venhamos clamar Maranata. Mas não porque queremos estar livre dos problemas da terra, mas sim porque queremos estar com o autor e consumador da nossa fé, porque nós queremos estar com o amado da nossa alma. Então, meu desejo é que vocês não esqueçam disso. E para terminar, vamos ler lá em Deuteronômio, para terminar mesmo, tá? Não vou falar mais nada não, vou só deixar o versículo. Deuteronômio 10, o versículo 12 e 13. Vou ler aqui. Deuteronômio 10, os versículos 12 e 13. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você o tema, seu Deus, e que viva de maneira agradável a Ele, e que o ame e sirva o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Presta atenção no versículo 13. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhe dou, para o seu próprio bem. É para o nosso bem, irmãos. E que Deus assim nos abençoe e nos leve para casa em paz. Não se esqueçam dessa mensagem durante a semana e não se esqueçam dessa mensagem durante a vida. Desperta, igreja, porque a volta está próxima. Amém.